Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, o SBT, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Bom dia para você que mora no 2º Distrito e aqui no 1º Distrito. Bom dia aos nossos irmãos. Bom dia não, é boa noite, gente, tá? Vamos lá. Boa noite aos nossos irmãos que moram ao longo da BR-364, da 317, você que mora no interior de Quinari, de Bujaí, Porto Acre, Capixaba e Plácido de Castro. Você que mora aqui às margens do Rio Acre, muitíssimo obrigado também, de coração, pela audiência. Com apoio do Supermercados Araújo, do Grupo Dalcar, do Nando Cabeleireiros e também do Leite Italac, que é representado aqui no nosso estado pelo meu amigo Wilton, o Boca, eu tenho o prazer de conversar agora pela primeira vez no programa com o professor Cláudio Mota Porfírio. Ele é professor aposentado na rede estadual, tá? Lecionou a boa parte da vida dele lá no SERB, desde o antigo SESEMI, e está em processo de aposentadoria também na Universidade Federal do Acre. É acriano de Chapuri, autor deste livro aqui. Mostra aqui, meu amigo Fred Rincon, por gentileza. Olha só, o título é um convite à leitura, né? O Inverno dos Anjos do Sol Poente. E a gente vai explicar mais sobre o conteúdo. Tem 400 páginas, vários capítulos agora. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa. O prazer é todo meu. O professor Cláudio é irmão de um amigo nosso, de longa data, o Motinha, também de Chapuri, evidentemente. Éramos 6, né, o professor? Éramos 6. 2 morreram, o mais velho e o mais novo. Um, vítima de acidente, lamentável. O mais novo de acidente. E o outro, vítima de doenças da idade. O importante é que, neste livro aqui, e hoje eu compartilhei, professor, eu compartilhei um vídeo onde o senhor faz uma análise, de forma muito resumida, são apenas 2 minutos, do que é o livro que me inspirou a escrever o livro, né? E o senhor faz uma homenagem também, na verdade o senhor faz uma homenagem aos antepassados, né? Aos que ajudaram a construir a história de Chapuri, né? Os sírio-libaneses, né? Os portugueses e até nordestinos também, né? Na verdade é um romance, digamos assim, memorialístico, né? Podemos dizer assim, né? Pode dizer. Na realidade, eu trato inicialmente a respeito da realidade de Chapuri e também, no decorrer do romance, também a realidade de Rio Branco. Porque o meu personagem, ele mora num seringal, ele vem para ser gerente, naquela época se chamava guarda-livro, de um seringal chamado Boca do Lago. E ele vai na procissão de Chapuri, isso no final dos anos 40, 48 mais ou menos, e depois ele é convocado para servir ao governo federal em Rio Branco como exator da mesa de renda, que é o chefe da Receita Federal hoje em dia. Então, ele vive em Chapuri durante os dias, mas em Rio Branco ele vive a maior parte do tempo, na faixa de 15 anos. Então o trabalho dele como guarda-livro foi muito bem reconhecido. Exatamente, porque, claro, é uma ficção, ele é formado por uma faculdade de Ciências Econômicas e Jurídicas, que eu inventei em Belém do Pará. Ele vem do Ceará, nasceu no Baturité, no Ceará, na Serra, uma serra, hoje em dia é uma das regiões, quer dizer, talvez seja a região mais rica do Ceará. Ele vem para Fortaleza. Você tem raízes nordestinas? Sim. Meus pais e meus avós são do Baturité. Entendi. Tenho muitas histórias. Logicamente que quando a gente tem pais e avós cearenses, tios cearenses, sabe, a gente tem um cabedal de histórias, sabe, inimagináveis. Tem histórias sobre a minha vida, sobre Chapuri, sobre a minha vivência em Rio Branco, na Cadeia Velha, que 300 anos não vai dar para escrever tudo. Legal. O professor, esqueci de falar na apresentação, ele também foi colaborador do Jornal Rio Branco por muitos anos, articulista, escreveu muitos artigos, ainda escreve hoje no Jornal Gazeta, no Jornal Página 20, enfim. E está sendo convidado agora de viva voz para voltar a integrar o time de articulistas do Jornal Rio Branco, porque ele tem um texto, assim, invejável, né? Muito obrigado. Eu quero aqui de público agradecer e dizer que você sempre lê os seus artigos. Ok. Porque são muito bem escritos. Obrigado. E que abordam temas importantes. Isso é o que chama a atenção, né?
Eu sei que em alguns textos o senhor faz algumas crônicas e tal, mas tem artigos também que retratam a nossa realidade. Eu quero aqui parabenizá-lo pela qualidade e a seriedade. Obrigado. Muito obrigado. Ô, professor, agora com relação a Chapuri. Chapuri tem histórias engraçadas, né? Chapuri, não por acaso, foi chamado de Princesinha do Acre, né? De lá saíram várias cabeças, né? Não só a sua. Gente como Armando Nogueira, como Adib Jatene, correto, Chico Mendes, enfim, muita gente boa vindo de lá do interior. Verdade. O que inspira isso, hein, professor? Em primeiro lugar, uma cidade tão pequena como em primeiro lugar, o termo Princesinha do Acre aconteceu porque com a derrocada da borracha, isso. Nos anos 40, todas as cidades, todos os municípios, os seringais do Acre faliram, né? E esses seringais começaram a produzir muita gente retirante, isso, né? No rumo das cidades. Chapuri tinha, naquele momento, um grupo de sírios, libaneses, portugueses e nordestinos muito aguerridos. Um português chamado Adão da Costa Galo, um turco. Da mesma família do Dr. Marinho? Exatamente, da mesma família Marinho Galo, Henrique Galo. Isso. Um turco chamado Sadala Curi e um outro português chamado Antônio Fonseca. Eles se juntaram e ergueram uma usina de castanha. Essa usina de castanha empregou 90% da população de Chapuri e começou a exportar castanha beneficiada em Chapuri para todo o Brasil. Então, enquanto os outros municípios faliram, Chapuri evoluiu. Permaneceu durante 15 anos como uma cidade mais interessante, claro, mais rica. Olha aí, o avesso do avesso. Hoje, 90% dos empregos estão no serviço público. Correto. Antes, nos anos 40, nos anos 40, a usina de beneficiamento de castanha. Forte a economia dessa, né? Exatamente. Enquanto os outros municípios faliram, Chapuri evoluiu, se tornou a Princesinha do Acre. Então, a família da ex-vereadora Nabir Bistene também estava inclusa aí. Sim, sim. Jamil Bistene é o pai de Nabir Bistene, José Raimundo Barroso Bistene, Antonieta Bistene. Ele é citado aqui enquanto um dos personagens principais. Esse tipo de gente, essas pessoas, como ele, como os outros que a gente chama turcos, na realidade são sírios e libaneses, e portugueses, são essas pessoas que ergueram o que há de bem interessante, tanto em Chapuri como em Rio Branco. Porque em Rio Branco também nós tínhamos os nossos. Aliás, a origem da Casa Natal, que é uma das empresas mais antigas do Acre, foi lá em Chapuri, né? Exatamente. Começou lá. Exatamente. A família Abrão, né? Exatamente. Abrão Felício. São os irmãos Felício. E o Abrão Felício... O Grupo Miragina também, que são ligados, né? Ele veio de Chapuri e aqui fez a Casa Natal. Mas só que ele começou antes, inclusive ele é citado, Abrão Felício é citado nesse romance, enquanto um dos comerciantes da rua 17 de novembro, enquanto dos comerciantes pujantes. Que por algum tempo foi senador Eduardo Asmar, né? Depois voltou a ser. Exatamente. Depois do samba enredo da Escola de Samba do Bairro 15, em 88, tudo voltou ao normal. Aliás, a família Calume também participou desse processo, né? A família Calume também. O pai do Adib, quer dizer, o pai do Jorge Calume, que é Adib Mussa Calume, esse é um dos pioneiros que vieram de lá, falavam português assim meio arrastado, mas são pessoas que vieram da Ásia. Agora, o que eu gosto de deixar muito claro e muito evidente é que gente como Adib Mussa Calume, como Jamil Bistene, como a família Curi, como a família Salim, de Tufi Salim, essas pessoas vieram da Ásia, vieram de muito longe, vieram do Líbano e da Síria. A família Galo, por exemplo, a família Fonseca, essas pessoas vieram de Portugal de muito longe. Os cearenses, eles vieram do Ceará, também de muito longe. Agora, você imagina o heroísmo dessas pessoas chegarem, depois de tantos e tantos dias, no remoto Acre e construir o que hoje nós temos aqui. Rio Branco, hoje em dia, é uma maravilha. É verdade. E
O senhor fala no livro, professor, mesmo que de forma assim resumida, como é que foi essa relação dos imigrantes com os que estavam já lá em Chapuri? Evidentemente, muito descendentes de indígenas, né? Exatamente. O meu personagem, Melquíades Ferreira de Lages, ele percorreu todo esse itinerário e chegou em Belém para estudar e depois colocou na cabeça que deveria ter conhecimento in loco da realidade amazônica, dos seringueiros da Amazônia, lá no Baixo Amazonas, no Acre, e ele veio. Chegando aqui, ele começa a fazer uma ponte, quer dizer, uma relação entre o empreendedor estrangeiro e o nordestino que o ajudava a executar. Entendi. E muito bonito isso aí também é que você consegue ver o entrelaçamento entre as famílias de turcos e portugueses e nordestinos. Aí temos e daí, quando começa a misturar turcos, sírios libaneses e portugueses, aí nasce uma geração de pessoas muito bonitas, né? Também eles se misturam aos nordestinos, que também dá uma miscigenação muito boa. Chapuri, por muito tempo, foi celeiro de mulheres bonitas, né? Sim. Nós temos exemplos ainda por aí, sem querer citar. Aí nós teremos uma relação social, uma relação familiar, tendo a questão econômica e financeira como pano de fundo, né, professor? Exatamente. E o desenvolvimento da cidade, né, do município. Exatamente. Chapuri nasce, como eu falei, com a borracha. Chapuri é fundada em 1905 pelo nordestino cearense chamado João Damasceno Girão, e fundou em 1905, e logicamente naquele momento a base da economia era a extração do látex, da borracha. Né? Só que quando vem a derrocada da borracha, né, que o Oriente, a Ásia, lá a partir da Malásia, né, começa a produzir em alta escala, né, e vem a falência do modelo econômico da borracha, Chapuri toma novo fôlego, novo alento, através da usina que eu já falei, a usina de beneficiamento de castanha. Da castanha, é isso que eu ia falar. E tudo isso então, aí... A castanha também teve um papel importante, né? Teve um papel importantíssimo em Chapuri. Já no segundo momento. Já no segundo momento. Hoje ainda, se você for atrás, você vai encontrar muitos vestígios da usina, como as caldeiras de ferro, caldeiras imensas, caldeiras enormes que vieram de navio. E você imagina como é tirar uma caldeira assim de 40 toneladas do navio para montar e para ela passar a produzir, a empregar as pessoas nos anos 40. Né? Dependeu da força humana, dependeu de tratores e dependeu de toda a comunidade que se esforçou para ver aquilo Professor, hoje já aposentado na rede estadual, prestes a se aposentar na Universidade Federal do Acre, o senhor não é um homem rico, mas tem digamos assim, já tem uma estabilidade econômica e financeira, graças a Deus. O senhor ainda visita Chapuri periodicamente, não? Eu vou em Chapuri religiosamente no dia de São Sebastião. É claro que eu vou uns 2 dias antes para encontrar com a minha turma, que eu ainda tenho amigos. Uma festa. É uma festa. Mas também eu vou no verão. No verão tem um festival de verão que vai uns músicos daqui e tal, e eu também vou. Eu vou 2 vezes, uma eu vou por motivos religiosos, por causa do santo. Tem muitos parentes ainda lá? Eu tenho alguns parentes lá. No 20 de janeiro eu vou por causa do santo, por causa da procissão. Agora, em julho, agosto, eu vou por causa da festa, do festival. Eu vou te perguntar aqui uma coisa, e evidentemente o senhor vai responder com a maior sinceridade. Eu tive a experiência de passar várias festas lá e vi no mesmo dia. Aí eu digo, não, em 2010 eu vou ficar aqui, eu vou ficar o dia seguinte. E o dia seguinte é muito calmo. Parece que não é a mesma cidade. Correto. O senhor tem essa impressão também? Essa impressão eu tenho desde que eu me entendo por gente. Porque nós passávamos todo ano esperando pelas grandes festas. Parece que até as pessoas que moram na cidade não trafegam, os carros demoram a passar. Exatamente. E outra coisa também, o trânsito que existe é o de bicicleta. Sim. De bicicleta.
Então, a gente passa todo o ano esperando aquele acontecimento, aquele evento. Então, a partir do dia 17 de janeiro começam a chegar as pessoas, vindas inclusive dos seringais, hoje das fazendas. Exatamente. Aí depois chegam as pessoas de Rio Branco. Quando é no dia 21, essas pessoas todas começam a sair. 21 à tarde já está o mesmo marasmo, muito, logicamente, muito próprio do interior. É verdade. As outras cidades são assim. O Cruzeiro do Sul também é assim, apesar de ser uma cidade de 85 mil habitantes. Verdade. Foi um prazer, professor, tê-lo conosco aqui. Outras oportunidades nós teremos. Eu quero agradecê-lo pela entrevista, pelo conteúdo aqui, já li alguns capítulos, mas assim, acho que nós estávamos devendo essa entrevista para muita gente, alguns chapurienses, como o meu amigo José Ribamar Pinheiro de Almeida, que está hoje morando em Goiânia temporariamente, cuidando da saúde, mas é uma outra cabeça pensante também que nos orgulha muito. Foi um prazer. Ok, obrigado. Muito obrigado. E agradecer também pelo livro, o senhor até autografou, né? Aí, ó. Exatamente. Eu tenho, inclusive, esse livro está sendo editado por uma editora do Rio de Janeiro. E eu tenho na agulha um outro romance que é intitulado O Amor em Tempos Caóticos. E é sobre isso que nós vamos conversar no próximo encontro. Então é mais um acreano que vence as barreiras, né? Que chega ao reconhecimento nacional. Foi um prazer, professor. Parabéns. Muito obrigado. Sucesso. E o programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais boas entrevistas para você. Boa noite, bons sonhos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu.